Banco do Brasil, conteúdo do Bacen, material teórico do Bacen. O Banco Central do Brasil é uma autarquia federal de natureza especial que atua como órgão executivo do Sistema Financeiro Nacional e como Secretaria do Conselho Monetário Nacional. É composto por nove integrantes, por um presidente, por 8 diretores, todos nomeados pelo presidente da República, dentre os brasileiros de reputação ilibada e notário conhecimento econômico financeiro após sabatina e aprovação pelo Senado Federal. Suas competências estão previstas na Lei 4.595. Será que ela cai inteira no Banco do Brasil ou cai só uma parte? Eu não sei, não estou lendo o edital. Constando ainda previsões específicas na Carta Magna da CF, tá? Suas funções são melhor compreendidas quando distribuídas entre os papéis que desempenha, conforme disposto a seguir. Esses papéis aqui, 1, 2, 3, 4 papéis. Primeiro papel, como gestor e fiscalizador do Sistema Financeiro Nacional. Quando o cara é gestor, quando o Banco o Banco Nacional, é gestor fiscalizador, ele faz 3 coisas. Guardar a estabilidade e a manutenção de ordem normativa do Sistema Financeiro Nacional. Ele faz também, quando é gestor fiscalizador, ele regulamenta a execução dos serviços de compreensão de cheques e outros papéis. E quando ele é gestor e fiscalizador, a última coisa que ele faz é autorizar, normatizar, fiscalizar e intervir nas instituições financeiras. Segundo papel dele é como banco emissor e executor da política monetária. Quando ele é o banco emissor, ele tem 3 coisas que ele faz. Ele emite papel moeda e moeda metálica, bem como executar os serviços de meio circulante. Quando ele é banco emissor, ele exerce o controle de crédito sobre todas as suas formas, e quando ele é o banco emissor, ele efetua como um instrumento de política monetária operações de compra e venda de títulos públicos e federais. O terceiro treco que o Banco Nacional faz, quando ele é um banco dos bancos. Como banco dos bancos, ele faz 2 coisas. Receber os recolhimentos compulsórios, os depósitos, transferências voluntárias das instituições financeiras. E como banco dos bancos, ele faz realizar operações de redesconto e empréstimos nas instituições financeiras. Ou seja, ele é um banco de bancos. Banco dos bancos, que nem está escrito lá. Os bancos vão lá e depositam dinheiro nele. E o último treco dos bancos, como banqueiro do governo. Primeiro, ele faz, como instrumento de política monetária, operações de compra e venda de títulos públicos. Ou seja, compra, para ganhar dinheiro para o banco, para o governo. E segundo, como banqueiro do governo, ele ser o fiel depositário de ouro e reservados internacionais, bem como exercer o controle do fluxo de capitais estrangeiros. Ou seja, ele tem que ter um guarda de dinheiro, de coisas que valem para o capital estrangeiro, para o estrangeiro. Conteúdo do Bacen. Isso aqui era o resumo. 3 minutos para um resumo. E agora, se olha o texto, isso aqui dá 1 hora, mais de 1 hora de texto. Vamos dar só. Eu vou indo aqui. Deixa eu dar uma olhada. Certo. O que eu decidi é que eu não vou ler nenhuma das explicações. Eu vou pular tudo que não seja artigo de alguma lei. Deixa eu pular aqui. Alt F3 de artigo. Daí arte ponto. Aqui. Primeiro, o Banco Central do Brasil, BSB, Bacen ou ainda BC, foi criado como autarquia federal, integrante da autarquia da administração direta, estando por isso vinculada, mas não subordinada ao atual Ministério da Economia, conforme previsto na Lei 4.595, artigo 8, a atual Superintendência da Moeda e do Crédito é transformada em autarquia federal, tendo sede e foro na capital da República, sob a denominação de Banco Central da República do Brasil, com personalidade jurídica e patrimônio próprios, este constituído de bens diretos e valores que eles são
transferidos na forma desta lei, e ainda da apropriação dos juros e rendas resultantes na data de vigência desta lei e do disposto no artigo 9 do Decreto-Lei número 8.495. Dispositivo que era expressamente revogado. Tá. Daí aqui tem um comentário de 2021. Houve uma nova alteração na Constituição do Banco Central do Brasil, promovida na Lei Complementar 189, passando a figurar como uma autarquia de natureza especial, caracterizada pela ausência de vinculação ao Ministério de tutela de subordinação hierárquica, conhecida como a Lei de Autonomia do Banco Central. A forma estabelecida que o Bacen é informado pela autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira, pela investidura a termo de seus dirigentes e pela estabilidade durante seus mandatos, tendo por objetivo fundamental assegurar a estabilidade de preços. Daí aqui o artigo 1. O Banco Central do Brasil tem por objetivo fundamental assegurar a estabilidade de preços. Parágrafo único. Sem prejuízo do seu objetivo fundamental, o Banco Central do Brasil também tem por objetivo zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro, suavizar as flutuações do nível de atividade econômica e fomentar o pleno emprego. Certo. Próximo, artigo 4. O mandato do presidente da Bacen será de 4 anos, com início no dia 1º de janeiro do terceiro ano de mandato do presidente da República. O mandato dos diretores do Bacen também será de 4 anos, porém, diretores e presidente são 4 anos, porém com escala diversa daquela informada para o presidente da autarquia especial. Certo. Artigo 4. O mandato do presidente do Banco Central terá duração de 4 anos, com início no 1º de janeiro do terceiro ano do mandato do presidente da República. Súmula 2. Os mandatos de diretores do Banco do Brasil terão duração de 4 anos, observa a seguinte escala. Daí a escala 1, 2, 3, 4, desses 8 caras. 2 diretores terão mandatos no início no 1º dia de março. Isso aí, acho que isso não vai cair, mas... 2 diretores em 1º de março do primeiro ano do mandato do presidente. 2 diretores no 1º de janeiro do segundo ano do mandato do presidente. 2 diretores terão mandato no 1º de janeiro do terceiro ano e 2 diretores serão no 1º de mandato do quarto ano. Ou seja, vai indo substituindo a cada 2 anos, vai substituindo 2, entrando mais 2. O BCP, Banco Central do Brasil, possui diversas competências que lhe são privativas, inclusive com previsão no próprio texto constitucional. É o caso da competência para emitir moeda. Daí aquela coisa que estava na Constituição Federal que comentei, artigo 164. A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco Central. O próximo, dessa lei privativa do Bacen, Lei Complementar 179, a competência privativa do Bacen, a condução da política monetária segundo as metas estabelecidas pelo CMN. Artigo 2. As metas de política monetária serão estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, competindo privativamente ao Banco Central do Brasil conduzir a política monetária necessária para cumprimento das metas estabelecidas. Próximo, artigo 9 da Lei 4.595. A descrição numerativa de que melhor atende às conteúdos de competências desta instituição consta prevista na lei. Tá. Lei do Sistema Financeiro Nacional. Artigo 9. Compete ao Banco Central da República do Brasil cumprir e fazer cumprir as disposições que lhes são atribuídas pela legislação em vigor e as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional. Artigo 10. Compete privativamente, aspas, ao Banco Central da República do Brasil. 1, 2, 3... coisinhas são privativas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 coisas privativas, 11 coisas privativas, 12 coisas privativas, 13, 14, 15 coisas privativas. Caraca, tem muita coisa privativa. Vamos lá. Primeira coisa privativa do banco é emitir moeda, papel, moeda metálica nas condições de limites autorizados pelo Conselho Monetário Nacional. Segundo privativo, executar os serviços de meio circulante. Terceiro privativo, determinar o recolhimento compulsório de até 100% do total de depósitos à vista e até 70% de outros títulos contábeis de instituições financeiras, ou seja, bancos, seja na forma de subscrição de letras ou obrigações do Tesouro Nacional ou compra de títulos da dívida pública federal, seja através de recolhimento de espécie em ambos os campos entregues ao Banco Central do Brasil, a forma de condições por ele determinados podendo adotar porcentagens diferentes em função de região geoeconômica e em função de propriedade que atribuir às aplicações e porcentagens de função de natureza de instituições financeiras.
tem as condições de determinar percentuais que não serão recolhidos desde que tenham sido reaplicados em financiamento à agricultura sob juros favorecidos e outras condições por eles fixadas. Quarto privativo, receber os recolhimentos compulsórios de que trata o inciso anterior e ainda os depósitos voluntários à vista das instituições financeiras nos termos do inciso 3 do súmula 2 do artigo 19. Quinto privativo, realizar operações de redesconto e empréstimo com instituições financeiras públicas e privadas, consoante remuneração, limites, prazos, garantias, formas de negociação e outras condições estabelecidas em regulamento por ele editado. Sexto privativo, exercer o controle de crédito sob todas as suas formas. Sétimo privativo, efetuar o controle das capitais estrangeiras nos termos da lei. Oitavo privativo, ser depositário das reservas oficiais de ouro e moeda estrangeira e de direitos especiais de saque, e fazer com estas últimas todas e quaisquer operações previstas no convênio constitutivo do Fundo Monetário Internacional. Nono privativo, exercer a fiscalização das instituições financeiras e aplicar as penalidades previstas. Décimo privativo, conceder autorização às instituições financeiras a fim de que possam. Essas autorizações, elas são para que possam fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7 coisas. A, B, C, D, E, F, G. Para que elas possam, autorização para funcionar no país, autorização para instalar ou transferir suas sedes ou dependências, inclusive no exterior, autorização para ser transformadas, fundidas, incorporadas ou encampadas, autorização para praticar operações de câmbio, crédito real e venda habitual de títulos de dívida pública federal, estadual, municipal, ações de debentures, letras hipotecárias e outros títulos de crédito ou mobiliários. Interessante esse quarto. Também autorização para ter prorrogados os prazos concedidos para funcionamento. Autorização para alterar seus estatutos, autorização para alienar ou, por qualquer outra forma, transferir o seu controle acionário, ter autorização para estabelecer condições para que a posse e para o exercício de quaisquer cargos de administração de instituições financeiras privadas, assim como... já acabou as coisas de autorização, né? Aqui, 11ª privativa, estabelecer condições para a posse e para o exercício de quaisquer cargos de administração de instituições financeiras privadas, assim como para o exercício de quaisquer funções em órgãos consultivos, fiscais e semelhantes, segundo as normas que forem expedidas pelo Conselho Monetário Nacional. 12º privativo, efetuar como instrumento da política monetária operações de compra e venda de títulos públicos federais, consoantes a remuneração, limites, prazos de forma de negociação e outras condições estabelecidas em regulamentação por ele editado, sem prejuízo do disposto no artigo 39 da Lei Complementar 101, que é a lei financeira lá. Ele deu. 13 privativo, determinar que as matrizes das instituições financeiras registrem o cadastro das firmas que operam com suas agências há mais de um ano. 14 privativo, aprovar seu regimento interno. 15 privativo e último, efetuar como instrumento de política cambial as operações de câmbio, de compra e venda de moeda estrangeira, operações com instrumentos derivativos no mercado interno, consoante remuneração, limites, prazos, formas de negociação e outras condições estabelecidas em regulamento por ele editado. Artigo 11. Compete ainda ao Banco Central da República. Coisas extras. Coisas extras que são competidas. 1, 2, 3, 4 advogado, 5, 6, 7, 8. Aí tem um marcado importante de vermelho. Então, vamos ler duas vezes. Vamos lá. Primeiro, compete extra, entender-se em nome do governo brasileiro com as instituições financeiras estrangeiras e internacionais. Entender-se, ou seja, seja amiguinho das carinhas, seja parceiro dos carinhas estrangeiros. Compete extra, promover como agente de governo federal a colocação de empréstimos internos ou externos, podendo também encarregar-se dos respectivos serviços. Compete extra, terceiro, atuar no sentido de funcionamento regular do mercado de câmbio, da estabilidade relativa das taxas de câmbio e do equilíbrio no balanço de pagamentos, podendo para esse fim comprar e vender ouro e moeda estrangeira, bem como realizar operações de crédito no exterior, inclusive as referências aos direitos especiais de saque e separar os mercados de câmbio financeiro e comercial. Quarto advogado. Quinto extra, esse aqui é o que está negritado, emitir títulos de responsabilidade própria, de acordo com as condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Certo. Segunda parte não é interessante, mas essa coisa aqui. Emitir títulos de responsabilidade própria. Emitir títulos de responsabilidade própria e emitir títulos de responsabilidade própria. Ou seja, criar dinheiro? Não entendi. Vai. Sexto extra. Regular a execução de serviços de compensação
de cheques e outros papéis. Sétimo extra, exercer permanente vigilância dos mercados financeiros e de capitais. Vigilância sobre empresas que, direta ou indiretamente, interfiram nesses mercados em relação às modalidades ou processos operacionais que utilizem. E último extra, prover sob controle de Conselho Monetário Nacional os serviços de sua secretaria. Pronto. Próximo, artigo 9. A descrição enumerada no melhor atende a completude das competências de instituição consta previsto no artigo 9. Espera, eu já li isso. 9, 10. 9, 10, 9, 11, 11. Certo. Aqui o artigo 34 da Lei 101 e o dispositivo, quer dizer, o artigo 34 da Lei 4.595. Deixa eu ver. Lei Civil, que previa tal competência. Tá. O Banco Central do Brasil não emitirá títulos de dívida pública a partir de 2 anos após a publicação dessa lei complementar. Ou seja, o Banco do Brasil não pode fazer por título de dívida pública por 2 anos. Tá. Próximo decreto, aqui uma edição do decreto 10.139 de 2019, novinho. Contudo, alterou o sistema de denominação dos atos normativos hierarquicamente inferiores à espécie de decreto. Estes atos passaram a ser inferiores à espécie de decreto. Estes atos passaram a ser editados exclusivamente sob as formas de portarias, resoluções e instrumentos normativos. Então, aqui no artigo 2, escrito, a partir da entrada em vigor deste decreto, os atos normativos inferiores de decreto serão editados sob forma de portarias, que são os atos normativos editados por uma ou mais autoridades singulares. Também alterados editados por resolução, que são os atos normativos editados por colegiados, ou seja, uma instituição. E terceiro, eles serão editados por instruções normativas, que são os atos normativos que, sem inovar, orientam a execução das normas vigentes pelos agentes públicos. Pronto, acabou. Artigo 1. Regime de administração especial temporário, RAET, Decreto-Lei 2320. A aplicação deste regime será processada quando observado uma das seguintes hipóteses. Artigo 1. O Banco Central do Brasil poderá decretar regime de administração especial temporária. Regime de administração especial temporária. O que é um regime de administração especial temporária? Nem ideia. Na forma regulada por este decreto nas instituições financeiras privadas e públicas não federais. Nas instituições financeiras privadas e públicas não federais. Nas instituições financeiras privadas e públicas não federais. Autorizados a funcionar nos termos da Lei número 4.595, que aparece toda hora quando nelas verificar. Daí, ou seja, aqui pode decretar regime de administração. Daí, quando é que decreta esse regime de administração especial temporário? Quando tiver 1, 2, 3, 4, 5 coisas. Vai. Tem regime de administração temporário quando tem prática reiterada de operações contrárias às diretrizes da política econômica financeira ou traçadas à linha federal. Tem regime administrativo temporário quando a existência de passivo é descoberto. Tem regime temporário quando tem descumprimento das normas referentes às contas de reservas bancárias mantidas no Banco Central do Brasil. Bom, quando tem regime temporário, descumprimento, quando tem a gestão temerária ou fraudulenta de seus administradores. Daí eles vão lá e mudam as coisas temporariamente. Ou seja, isso aqui é quando fazem administração, eles falam, isso aqui tá errado, vamos administrar, deixa a gente administrar direito. Bom, eu acho que é isso. E, por fim, regime temporário quando ocorrência de qualquer situação descrita no artigo 2 da Lei 6.124, que eu não sei qual é, mas aqui tem umas parênteses aqui. Prejuízo decorrente de má administração e infrações dispositivos de legislação bancária. Isso aí. A má administração, vamos corrigir. Próximo aqui, artigo 2 do Decreto-Lei 2.321. Vamos ver aqui, é aquele RAET que eu tinha comentado antes. RAET, o que é isso mesmo? Eu tinha lido a sigla, mas eu não lembro a sigla. Bom, Procuradoria do Bacen, medida de caráter cautelar que não interrompe ou suspende as atividades normais de a instituição gerida por conselho diretor nomeado pelo Banco Central, a fim de eliminar a irregularidade que a motivou. Portanto, não ocorre suspensão das atividades normais da instituição objeto do procedimento, refletindo de imediato, contudo, sobre o mandato dos administradores e membros do Conselho Fiscal em exercício. É esse Decreto-Lei 2.321 que eu falei, artigo 2. A declaração da administração especial temporária não afetará o curso regular dos negócios de entidades nem seu normal funcionamento e produzirá de imediato a perda de mandato dos administrados e membros do Conselho Fiscal da instituição. Não entendi nada.
Aqui, próximo, artigo 3. Desta mesmo decreto-lei que eu chamei lá. Administração especial temporária, que a gente falou agora há pouco. Administração temporária especial temporária será executada por um conselho diretor nomeado pelo Banco Central do Brasil, com plenos poderes de gestão, constituindo de tantos membros quanto julgados necessários para a condução dos negócios sociais. Ou seja, se for literal mesmo, a palavra administração significa administrar. Ou seja, essa coisa aqui de administração temporária, especial temporária, é quando o Banco Central percebe que tem umas coisas que estão todas erradas, tipo, os caras estão administrando tudo errado, ou seja, está fazendo crime, ou eles são totalmente ineficientes, são muito ruins no que eles da administração. E daí eles vão lá e fazem uma comissãozinha especial, colocam um conselho diretor e mandam para lá e falam aí, corrija o problema desses bancos aí e sei lá. Bom, próximo artigo, a duração do RAT. O RAT é o regimento especial temporário? Administração especial temporária. O RAT eu não sei o que significa o R, mas eu acho que o AET significa Administração Especial Temporária. Bom, será determinado pelo ato que a decretar, podendo ser prorrogada por período no máximo de igual à primeira parcela. Eu não sei esse período aí. Período de 2 anos? Artigo 1. Parágrafo único. A duração da administração especial fixada no ato que a decretar, podendo ser prorrogada, se absolutamente necessário, por período não superior ao primeiro. Não sei não. Daí, próximo decreto, artigo 14. O regime administrativo temporário será encerrado nas seguintes hipóteses. Decreto-Lei 2321, de novo. Artigo 14. O regime que decretar esse decreto-lei cessará se a União Federal assumir o controle acionário da instituição na forma do artigo 11, letra B. Daí, letra B que eu tinha lido... Esquece, nem vou procurar não. B. Regime se trata de decreto-lei, cessará. Vai cessar. Tem 4 episódios de cessação. Cessa quando a União assumir o controle acionário da instituição. Se assumir o controle, cessa o regime extra, porque ela mesma já virou chefe, não precisa ser especial. B. Cessa quando, nos casos de transformação e incorporação, fusão, cisão ou transferência de controle acionário da instituição. Ou seja, se mudar a administração dos caras, daí mudou a administração, eles, tipo, sei lá, vão dar uma chance para os caras consertar tudo, né? Também cessa quando a critério do Banco Central do Brasil, ou seja, quando o Banco Central quiser cessar, ele cessa. A situação de instituição, se houver normalizado. Se ele perceber que for normalizado, ele cessa lá ou essa comissão, essa administração extra. E, por fim, cessa quando, por uma decretação de liquidação extrajudicial da instituição. Se os caras conseguiram administrar e liquidar o prejuízo, sei lá o que eles fizeram lá, que cria essa comissão especial de administração, eles podem... acaba. Pronto. Próximo, intervenção, Lei 6.024, conforme previsto na norma que institui esse regime. Nem sei do que é essa lei. Artigo 2. Far-se-á intervenção. Tá. Quando se verificarem as situações anormalidades seguintes, quando se verificarem as seguintes anormalidades nos negócios sociais da instituição. Daí, ou seja, está falando de uma intervenção bancária. O banco intervém quando tiver 3 coisas acontecendo. Ele intervém quando a entidade sofrer prejuízo decorrente da má administração que sujeita a riscos de seus credores. Má administração intervém. Segundo, forem verificados reiterados infrações e depósitos de legislação bancária não regularizados após as determinações do Banco Central no Brasil no uso de suas atribuições fiscalizadoras. Ou seja, tem crime aí. Daí intervém. Terceira intervenção, na hipótese de que ocorrer qualquer dos fatos mencionados no artigo 1 e 2 do Decreto-Lei 7.661, que são as leis das falências, ou seja, se houver falência, intervém. Houver possibilidade de evitar-se a liquidação extrajudicial. Bum! Tá aí, na intervenção não abrange um extra aqui. A intervenção que não abrange instituições públicas federais ocorre a suspensão temporária da administração da instituição financeira que, por objeto de procedimento, com a nomeação pelo Bacen de interventor. Ou seja, para intervir tem que ter um interventor, eles têm que mandar um interventor. Com plenos poderes de gestão e pode ser decretado tanto ex-ofício pelo Bacen como por solicitação dos próprios administradores da instituição. Ou seja, os caras vão lá, a gente tá ferrado, é melhor a gente chamar um interventor para ajudar a gente. Esse regime poderá ser implementado por até 6 meses, com a possibilidade de prorrogação de até 6 meses. Finalmente apareceu um período. Conforme disposto na norma regulamentar desse regime, são 4... Que regime? Nem sei.
São 4 hipóteses de exceção de intervenção. 4, porque... intervenção eu já falei. Porque a última linha dispõe sobre as duas situações líquidas extrajudiciais de falência. Isso aqui. Artículo 7, da intervenção cessará. A cessação, daí teve as 4 intervenções, e agora quando para a intervenção? Intervenção. São 3 hipóteses de parar a intervenção. Se os interessados apresentados as necessárias condições de garantia julgados a critérios do Banco Central tomarem a si o prosseguimento das atividades econômicas da empresa. Tomaria-se o prosseguimento das atividades econômicas da empresa. Quando a critério do Banco Central do Brasil, essa aqui cessa também, quando a critério do Banco Central do Brasil a situação da entidade se houver normalizado. Se o Banco Central achar que está normalizado tudo, cessa. E, por fim, se decretar de liquidação extrajudicial ou a falência. Ou seja, se não deu certo essa intervenção, os caras acabarem sendo liquidados extrajudicial ou tiver falência, como já acabou o treco, não tem aqui nada que fazer, então acaba, né? Aqui tem um termo de liquidação extrajudicial. Liquidação extrajudicial representa a medida mais grave dentre os procedimentos de intervenção do Banco Central em instituições financeiras. Mas o que é? Por que é grave? Daí, artigo 15 fala dessa coisa de novo. Decretar-se a liquidação extrajudicial na instituição financeira. Daí, na instituição financeira, ex ofício, que, em razão de ocorrências que comprometerem situação econômica ou financeira, especialmente qualquer deixar de se fazer com pontualidade seus compromissos, ou quando se caracterizar qualquer dos motivos que autorizem a declaração de falência. Segundo, ex ofício, quando a administração violar gravemente as normas legais e estatutárias que disciplinam a atividade da instituição, bem como as determinadas por Conselho Monetário, pelo CMN, e ao Banco Central do Brasil no uso de suas atribuições. De novo, ex ofício. Terceiro, ex ofício, quando a instituição sofrer prejuízo que sujeite a risco anormal seus credores quirográficos. Prejuízo, ex ofício. E último, ex ofício, quando cassada ou a autorização para funcionar a instituição não iniciar ou seja, cassada a autorização para funcionar, não pode mais funcionar. Daí a instituição ela não iniciar os 90 dias seguintes sua liquidação ordinária. Ou quando iniciada esta, verificar o Banco Central do Brasil que a morosidade de sua administração pode acarretar prejuízo para os credores. E agora, segundo de quando se decreta a liquidação extrajudicial, quando o recolhimento dos administradores da instituição, seu respectivo estatuto social, lhes conferir esta competência ou por proposta do interventor. O interventor pode falar, não está dando certo isso aqui não, pode decretar a interjunção extrajudicial. Exposto circunstanciadamente os motivos justificadores da medida, claro. Isso aí. Próximo artigo. Não consta na legislação prazo específico para a vigência do regime de liquidação extrajudicial e poderá ser considerado encerrado nos seguintes casos. A liquidação extrajudicial está no artigo 19 da Lei 6.024 e será encerrada. Duas coisas para encerrar. Por decisão do Banco Central. Quando é que o Banco Central... Daí tem 5 hipóteses de o cara do Banco Central... 6 hipóteses de o Banco Central falar que encerrar essa liquidação. Tá. Pagamento legal dos credores quirográficos. Os caras conseguiram pagar as contas. Bum! Liquidou. Não precisa mais liquidar. Isso é a liquidação. Segundo, mudança de objeto social da instituição para atividade econômica não integrante do sistema financeiro nacional. Ou seja, os caras foram comprados por outro banco. Eu acho que isso significa isso aqui. Terceiro, transferência do controle societário da instituição. Mesma coisa, foi comprado pelo Banco Central ou pelo governo. Quarta coisa, convocação e liquidação ordinária. Não sei o que é isso. Convolação, não é convocação. Convolação. E não tenho a menor ideia do que é convolação. Então vamos pesquisar aqui, mestre Google, me diga o que é convolação. Ato ou evento de convalar. Muito explicativo. O que é convalar jurídica? Certo. Mestre Google, verbo transitivo direto, substantivo, jurídico, alterar o estado civil, modificar uma ação ou um medida judicial em outra. Ou seja, uma mudança. Ou seja, mudar o estado civil ou jurídico da liquidação em liquidação ordinária. Ok. Eu acho que isso aqui significa que pagou as contas só. O quinto,
Quinta hipótese, exaustão do ativo da instituição mediante a sua realização total e a distribuição do produto entre os credores, ainda que não ocorra o pagamento integral dos créditos. E última hipótese, liquidez ou difícil realização do ativo remanescente da instituição reconhecidas pelo Banco Central do Brasil. E a próxima, que essa liquidação pela decretação de falência da instituição. Se faliu, pode encerrar aí a liquidação. Mesma coisa de sempre, repetido. Agora eu tô cansado, vamos só ler os artículos. Artigo 34 da Lei 6.024. Aplica-se a liquidação extrajudicial no que couberem e não colidirem com os preceitos desta lei e as disposições da Lei de Falência, Decreto 7.661. Equiparam-se ao síndico, o liquidante, ao juiz da falência, ao Banco Central do Brasil, sendo competente para conhecer a ação revocatória prevista no artigo 55 daquela decreto-lei, e o juiz a quem caberia processar e julgar a falência da instituição liquidante. Artigo 5 de sei lá que lei. Verificada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 2 e 15 da Lei 6.024, que eu li agora um monte de vez, o artigo 1 do Decreto-Lei 3.321, é facultado ao Banco do Brasil. Daí ocorreu aquelas coisinhas ali, sei lá, a falência e a intervenção, tá? Tô chutando. É facultado ao Banco Central do Brasil, visando assegurar a normalidade da economia pública e resguardar o interesse dos depositantes, investidores e demais credores, sem prejuízo da posterior adoção dos regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária. Esse artigo 2 e 15 pode ser também administração especial temporária. Ou determinar as seguintes medidas. 1, 2, 3 medidas. Tá. Capitalização da sociedade com o porte de recursos necessários para o seu soerguimento. Eu não sei o que é um soerguimento. Vai, mestre Google, me diz o que é um soerguimento. Ih, acabei copiando ao invés de pesquisar. O que é o soerguimento? Ação ou resultado de soerguir. Muito explicativo. Erguimento, levantamento. Ação ou efeito de revitalizar. Erguimento, revitalização. Tá. O que é soerguimento na geografia? O que significa soerguimento na Bíblia? O que significa de convolução? Só entendi que é levantar. Então, erguer é levantar. Né? Soerguimento, levantar mais. E montante por ele fixado. E necessários ao seu soerguimento. Saquei. Seguintes medidas. Capitalização da sociedade com aporte de recursos necessários ao seu soerguimento. Ou seja, capitalização da sociedade. Só que são o aporte, que é transporte, medida, pegar o dinheiro. Ou seja, os caras mesmos têm que conseguir arrecadar esse dinheiro aí que eles estão pedindo. Para a capitalização da sociedade em montante por ele fixado. A sociedade vai lá e fixa um montante. E se os caras conseguirem erguer o dinheiro, conseguir arrecadar o dinheiro, daí dá certo. Confuso. Vai. Terceira hipótese. Transferência de controle acionário. Terceira hipótese. Reorganização societária, inclusive mediante incorporação, fusão ou cessação. Parágrafo único. A não implementada as medidas de que trata esse artigo no prazo estabelecido pelo Banco Central do Brasil, decretar-se-á o regime especial cabível. Artigo 6. No resguardo da economia pública e dos interessados, dos depositantes e investidores, o interventor, o liquidante ou o conselho diretor de instituição, submetido aos regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração judicial temporária, quando prévia expressamente autorizada pelo Banco Central do Brasil, poderá poderá três coisas: transferir para outra ou outras sociedades isoladamente ou em conjunto bens, direitos e obrigações da empresa ou em seus estabelecimentos. Também, ele poderá alienar ou ceder bens e direitos a terceiros e acordar assunção e obrigações por outra sociedade. E terceiro, ele poderá proceder à constituição ou reorganização de sociedade ou sociedades para as quais sejam transferidos no todo ou em parte os bens, direitos e obrigações da instituição sob intervenção da liquidação extrajudicial ou da administração especial temporária, objetivando a continuação geral ou parcial do seu negócio em atividade. Os símbolos que eu estou fazendo não significam nada, meu. Não, artigo 2 da Lei 5.895. A segunda diz respeito ao processo físico, ao Ctrl+P, ou seja, a impressão de moeda física em si. Impressão, Ctrl+P. E cabe à Casa da Moeda conforme disposto. Tá aí, artigo 2.
A Casa da Moeda terá por finalidade, em caráter de exclusividade, a fabricação. Ela não emite, ela fabrica, ela imprime a coisa. Ela imprime, não emite. Tem essas coisas nessas perguntas, não sei porquê. Da fabricação de papel de moeda e a moeda metálica também. E a impressão de selos postais e fiscais federais e títulos da dívida pública federal. Ok. Artigo 4. Bom, a Lei 4.595, tá? Compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República. Uma dessa hipótese aqui que está no artigo 4, que eles querem que leia, é determinar recolhimento de até 60%. 6%. 60 vezes 0, 6 vezes 0 vezes 100. 6 vezes 10, 60%. O total dos depósitos e outros títulos contábeis das instituições financeiras, seja na forma de subscrição de letras, seja na forma de subscrição de letras ou obrigações do Tesouro Nacional ou compra de títulos de dívida pública federal, seja através de recolhimento em espécie, em ambos os casos entregue ao Banco Central do Brasil na forma de condições que o Conselho Monetário Nacional determinar, podendo este a adotar porcentagem de diferente função das regiões econômicas, das prioridades que atribuir às explicações e da natureza das instituições financeiras. Segundo, podendo este, eu já li isso aqui, não li? Determinar a percentuais que não serão recolhidos desde que sejam reaplicados ou em financiamento à agricultura sob juros favorecidos em outra condição afixada pelo Conselho Monetário Nacional. Artigo 10. Compete privativamente ao Banco Central da República do Brasil. Terceira coisa. Inciso 3 do artigo 10. Determinar o recolhimento de até 100% do total dos depósitos à vista e de até 60% de outros títulos contábeis das instituições financeiras, seja na forma de subscrição de letras ou obrigações do Tesouro Nacional ou compra de títulos da dívida pública federal, seja através do recolhimento em espécie, em ambos os casos entregues ao Banco Central do Brasil, na forma e condições por ele determinados e eu acabei de ler isso aqui, olha o artigo 10 repete o 4, podendo adotar porcentagens diferentes em função das regiões geoeconômicas, das prioridades que atribuir às aplicações, da natureza das instituições financeiras e das porcentagens estranhas da natureza das instituições financeiras. E segundo, determinar percentuais que não serão recolhidos desde que tenham sido reaplicados em financiamento à cultura sob juros favorecidos e outras condições por ele fixados. Mesma coisa do artigo 4. Agora um outro artigo 4. Só que esse aqui é do Circular do Bacen, número 3105. Os prazos e as finalidades das operações de redesconto são diversas. Olha aqui, já está acabando finalmente! As operações de redesconto do Banco Central podem ser 1. Entrar dia, 2. De um dia útil, 3. De até 15 dias úteis e 4. De até 90 dias concorridos. São essas 4 operações de redesconto. Podem ser intradia, que é destinadas a atender às necessidades de liquidez da instituição financeira ao longo do dia. A redesconto pode ser de um dia útil, destinada a satisfazer necessidades de liquidez decorrentes de descasamento de curtíssimo prazo no fluxo de caixa de instituição financeira. De até 15 dias úteis, podendo ser recontratadas desde que o prazo total não ultrapasse 45 dias, destinadas a satisfazer a necessidade de liquidez provocadas pelo desacamento de curto prazo e fluxo de caixa e de instituição financeira e que não caracterizem desequilíbrio estrutural. E última de 90 dias. Redesconto de 90 dias corridos, podendo ser recontratadas desde que o prazo total não ultrapasse 180 dias, o dobro dos 90 dias, destinados a viabilizar o ajuste patrimonial da instituição financeira com desequilíbrio estrutural. Súmula 1 do artigo 4. Súmula 1. Entende-se por operação intrádia para efeito do dispositivo deste regulamento a compra com compromisso de revenda em que a compra e a correspondente revenda ocorrem no próprio dia. Interessante. Não, confuso. Na verdade não é interessante, é confuso. Artigo Súmula 2. As operações de modalidade de redesconto de que tratam esses 2 do artigo 3 são restritas aos prazos definidos nos incisos 3 e 4 deste artigo. Bom. E acabou todos os artigos que era para ler. Com banqueiro do cartão. Não. Acabou. Tchau. Valeu.